Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Iniciando agora a audiência pública da Subprefeitura São Mateus, com vistas ao recebimento das propostas dos munícipes que nós recebemos durante o mês de abril, a serem analisadas e incorporadas ao PELOA 2023, ao orçamento do ano que vem, 2023. Esse é um calendário que nós estamos cumprindo bem extenso, passando por cada uma das 32 subprefeituras. Essa é a última audiência desse ciclo, né? Nós iniciamos isso na semana passada, cumprimos as 32 datas, as 32 subprefeituras e audiências, né? E essa é a última desse calendário. Bom, antes de mais nada, eu sou o Wilson Cabral, sou servidor de carreira da Secretaria da Fazenda. Aqui comigo acompanhando também estão a Érica Teixeira e a Andréia, também ambas servidoras, assim como eu, da Secretaria da Fazenda. E também o subprefeito de São Mateus, o senhor Roberto, que também eu vou puxar aqui agora para a fala inicial e para dar boas-vindas, né? Senhor Roberto, boa noite, bem-vindo à audiência. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Boa noite, equipe da Secretaria. É um prazer estar aqui com vocês hoje novamente, mais uma etapa. Dizer para vocês que é muito importante a participação de todos, né? Eu acho que só num ambiente democrático a gente também consegue construir bons resultados. A nossa região de São Mateus é uma região periférica, é uma região com várias demandas, muita necessidade, em todos os âmbitos aí, né? No social, habitação, infraestrutura, enfim, todas as esferas a gente tem alguma demanda. E agradecer aqui, eu estou vendo algumas lideranças também, Conselho Participativo, Conselho do CADES, do Meio Ambiente, né? Então é uma honra estar aqui com vocês hoje, contribuindo, e eu espero que hoje seja um dia produtivo para que a gente avance mais essa etapa da construção do orçamento de 2023. Uma das coisas que eu sempre falo viu, Wilson? Uma das coisas que eu sempre falo na construção é que a gente tenha que ter bastante clareza, né? Ser bastante objetivo na indicação, né? Não, tecnicamente, não ser uma coisa, por exemplo, que a nossa região sofre muito com a regularização fundiária. Então, a gente tentar focar, ser mais preciso para que a gente consiga contemplar todas essas indicações e ter um resultado bom para 2023. Então, é isso. Eu desejo um bom dia para todos nós aqui e estou à disposição para tentar contribuir também com vocês. Muito obrigado. Legal. Obrigado, senhor Roberto, pela presença. Agradecer todo mundo que está aqui já de antemão, porque 8h40 na segunda-feira, nesse frio, a gente sabe que não é para todo mundo. A gente queria estar realizando essas audiências presenciais nas localidades de vocês mesmo, em loco, mas a gente está saindo do contexto de pandemia, enfim, não foi possível realizar esse calendário presencial. A gente espera e acredito que a partir do próximo ciclo, no final do ano e já para o ano que vem, a gente consiga cumprir isso presencialmente, né? Bom, vamos lá. Qualquer problema que vocês tiverem, não estão me ouvindo, não estão me vendo, problema com áudio, vídeo, só levantarem a mão, só chamarem que a gente dá um jeito aqui. Eu vou começar a compartilhar minha tela com a apresentação já do que é todo esse processo, né? Bom, é isso. A gente tem um horário a cumprir aqui de 1h30 de duração prevista. A gente está com um calendário bem puxado, como eu falei, já cumprindo uma série de audiências, então a gente não pode dar muita margem em cima desse horário, né? Uma duração prevista de 15 minutos aqui para as falas iniciais, apresentações iniciais.
Eu vou mostrar como está sendo feito todo esse processo, etapa por etapa, desde o início até o final desse ano e o que a gente espera de cada uma dessas fases, né? E ao final a gente abre um espaço para fala, para demandas, críticas, sugestões, queixas, enfim. É um espaço aberto para quem quiser utilizar a fala, né? Essas audiências estão sendo gravadas, elas vão ficar disponíveis no YouTube da Secretaria da Fazenda. Assim que a gente terminar aqui, logo em seguida, a gente já sobe a gravação dessa audiência aqui, e ficará disponível para quem quiser. Todas as audiências desse ciclo estão disponíveis nessa página da Secretaria da Fazenda, no YouTube. Só para deixar claro também, quem quiser fazer utilização da fala ao final, só levantar a mão, sinalizar que a gente coloca na fila e abre espaço para todo mundo. Aqui já o calendário para esse ano que nós planejamos. Nós temos previstas 8 etapas desse calendário todo, desse processo todo. Se iniciou em 1º de abril, com a coleta das propostas recebidas, encaminhadas pelos munícipes. Foi aberto o espaço do Participe Mais. Participe Mais é um site, é um portal criado especificamente para esse tipo de demanda, para esse tipo de coleta, de consultas populares, e tem sido muito utilizado pelas secretarias desde o seu início, né? Ele começou a estar disponível no ano passado e vocês vão ver que eu vou falar bastante desse Participe Mais aqui durante a apresentação. No dia 1º de abril, como eu falei, nós abrimos espaço para essa coleta, para esse recebimento dessas propostas. Durante todo o mês de abril, ficou esse espaço aberto. Aqui não havia nenhuma limitação, nós pedimos somente que identificação básica, nome da pessoa mesmo, nome do munícipe, né? E, se possível, a subprefeitura ou distrito que faz menção àquela proposta, né? Até como forma de identificar e facilitar o que está sendo falado ali, né? Simultaneamente a isso, nós cumprimos um calendário de audiências, mais ou menos nesse formato aqui, né? Muito parecido com essa de agora. E, infelizmente, foi feito todo virtual também, passando por cada uma das 32 subprefeituras, também como forma de apresentar esse calendário todo, né? Agora nós estamos indo para a terceira etapa, já estamos finalizando essa terceira etapa. A etapa de número 3 ali se encerra amanhã, dia 24 de maio, onde nós trazemos os conselhos participativos municipais para que participem da etapa de priorização dessas propostas. Aqui eu vou detalhar um pouco mais. Nós recebemos as propostas dos munícipes, dos cidadãos, fazemos uma sistematização, uma divisão, de forma que consigamos identificar qual subprefeitura está sendo falada ali, né? Encaminhamos esse pacote de propostas recebidas a cada uma das subprefeituras e, por tabela, aos conselhos participativos, né? Para que esses conselhos façam uma análise e uma priorização, chegando-se ao número de 15 propostas por cada subprefeitura, por cada conselho. De forma que isso apareça novamente disponível na etapa de votação popular, que é a etapa 4, onde nós abrimos essas propostas priorizadas à votação popular, e aí cada munícipe, cada cidadão fica responsável por fazer uma escolha de 5 propostas por cada pessoa, né? Cada pessoa teria direito a 5 escolhas, no caso, né? Essa etapa de priorização dos conselhos termina amanhã, eu estou frisando isso para deixar bem claro. Praticamente aconteceu durante todo esse mês de maio, e nós estamos, né, na etapa final desse processo, aguardando essas respostas, né? Feita isso, nós abrimos ao Participe Mais novamente, o site Participe Mais, para que seja realizada a votação popular, chegando-se ao número de 5 por cada pessoa, teria direito a 5 escolhas, né? 5 propostas. Isso vai se iniciar no dia 31 de maio. 31 de maio é a próxima terça-feira, né? E vai até o dia 15 de junho, teria 15 dias corridos para essa etapa de votação popular. Então, as propostas priorizadas ficarão abertas e disponíveis a todos, não Participe Mais, para essa votação, né? Finalizada essa etapa de votação popular, tem-se o encaminhamento dessas propostas mais votadas a cada uma das secretarias que estão
que estão mencionadas naqueles temas ali das propostas, né? Para que seja feita uma etapa de análise de viabilidade, onde cada uma das secretarias estuda e analisa a viabilidade dessa proposta ou não. Essa viabilidade é feita de forma técnica propriamente dita, né? Jurídica, se tem algum impedimento jurídico ou não, e orçamentária, aí do ponto de vista orçamentário, se há recurso financeiro e orçamentário para aquele cumprimento, né? Para aquela proposta. Então, são 3 análises esperadas das secretarias, e como resposta, nós esperamos que elas sinalizem viabilidade, tal proposta é viável, tal proposta é parcialmente viável. Algumas propostas são muito extensas, muito longas, acabam passando por mais de uma subprefeitura, mais de uma área temática, secretaria, então tem um cumprimento um pouco mais complexo de ser realizado, então a secretaria sinaliza como parcialmente viável, né? E inviável como terceira resposta, tal secretaria analisou e entendeu que não é viável o seu cumprimento, né? Isso eu estou falando de julho, mais ou menos, aí já entramos em agosto, nós temos agosto e setembro para elaboração da peça orçamentária. A peça orçamentária é o PELOA que está em tela, né? O PELOA 2023, a peça da Lei Orçamentária Anual de 2023, chegando-se a 30 de setembro. 30 de setembro é uma data fixa, uma data fechada, onde se entrega essa peça à Câmara Municipal, com o orçamento propriamente dito, o orçamento já digamos, definido, né? Em 30 de setembro tem-se essa entrega à Câmara Municipal e aí entra em uma nova etapa, já na Câmara Municipal, de discussões temáticas já internas à Câmara, já foge do nosso alcance, né? Como Secretaria da Fazenda. Aí já tem áreas temáticas envolvidas, já chama representantes da saúde, da educação, transportes, enfim, já tem discussões já na Câmara. Já estou falando de outubro aqui, né? Só para situar o calendário. Em outubro, nós temos previsto uma etapa de audiências públicas devolutivas, que nada mais é que nós convocamos representantes das secretarias para que tragam os seus pontos analisados, seus pontos de vista, o que foi levado em consideração, e exponham essas análises feitas em cima de cada uma das propostas. E aí tem-se uma discussão por subprefeitura também, mais uma vez, dos motivos que levaram àquela conclusão, né? É uma etapa bem interessante desse processo todo, porque nós abrimos e entendemos que dá transparência a todo esse processo, trazemos representantes que expõem seus argumentos, seus pontos de vista, e também os cidadãos, a municipalidade, enfim, os interessados, têm um espaço aberto para também colocarem seus argumentos, seus pontos de vista, né? Isso está previsto para ser realizado em outubro. Não tem o calendário ainda fechado, está muito cedo, mas a ideia é que nós realizemos isso no meio de outubro, de forma por subprefeitura mais uma vez. Não será individualizado como aqui, né? Aqui nós estamos só com o São Mateus, mas a previsão é que sejam realizadas 10 audiências nesse mês de outubro. A última etapa desse processo seria já o acompanhamento, a 8ª etapa. Já estou falando de 2023 agora, né? Foi acordado com as secretarias que elas fizessem uma espécie de atualização, de monitoramento em cima de cada proposta. Mais uma vez, o Participe Mais, aquele site que eu mencionei agora há pouco, de forma que as secretarias fizessem essa atualização de forma quadrimestral. Quadrimestral, 3 vezes ao ano, em maio, agosto e dezembro, são os períodos previstos para essa atualização, né? E de forma que elas coloquem o andamento realmente do que foi feito naquele período. A gente sabe que algumas propostas têm entraves burocráticos, algumas andam mais fácil, outras menos. Não é tão simples e tão trivial essa realização, né? Então, a gente criou essa etapa de acompanhamento para ver em que situação, em que pé está tal proposta, né? Também sempre frisando a transparência de todo esse processo, de forma que a gente abra todas as etapas para acompanhamento, né?
Isso já estou falando de 2023, já para o ano que vem, depois do orçamento já definido, né? Falando mais ou menos da etapa que nós estamos agora, como eu falei, amanhã se encerra a participação dos conselhos participativos, amanhã se encerra o prazo de resposta dos conselhos em cima da escolha dessas 15 propostas por cada subprefeitura. Uma alteração que nós fizemos nessa etapa do processo foi a possibilidade de os munícipes e os cidadãos colocarem apoio a cada proposta, como uma forma de sinalizarem que tal proposta merece um acompanhamento, uma atenção maior, né? Então, algumas propostas receberam esses apoios e é fácil identificar que tal proposta exige uma atenção maior, né? Eu vou entrar daqui a pouco nas propostas que nós recebemos e vai ficar mais claro isso, até como forma de a gente visualizar o que a gente tem recebido, qual material que a gente tem recebido, né? Essa segunda rodada de audiências também aqui é uma forma de a gente auxiliar nesse processo também todo. A gente teve algumas queixas que alguns conselhos não estão com problemas em relação às suas reuniões, enfim, às suas mobilizações. E a gente entendeu que seria uma forma de dar algum suporte a certos conselhos, né, que não têm conseguido cumprir esse compromisso, né? Aqui nós trazemos uma base normativa legal para que dá todo o suporte à atuação desses conselhos. É o Decreto 59.023, em 2019. Eu não vou entrar nesses artigos que estão em tela, é só para ilustrar mesmo, mas ele mostra todo o caráter que está por trás da participação dos conselhos. São organismos autônomos, reconhecidos pelo Poder Público Municipal, tem integrantes, representantes da população de cada região. Nada mais justo que trazê-los a essa conversa, essa discussão e trazer a participação deles nesse processo, né? Eles conhecem muito bem a realidade das subprefeituras e dos distritos, então é justo, né, trazê-los a essa conversa. Como eu falei, nós iniciaremos, né, em 31 de maio, a etapa de votação popular, onde as propostas priorizadas ficarão disponíveis no Participe Mais, esse endereço que está em tela na parte de baixo, né? Na aba Orçamento Cidadão, serão 15 dias corridos de votação popular, aberta a quem quiser, de 31 de maio a 15 de junho, sempre no Participe Mais uma vez. Eu estou frisando bastante Participe Mais, né? Mas é porque ele está presente em todas as etapas aqui. Uma queixa que nós recebemos, nós como Secretaria da Fazenda, em todos esses ciclos e todas as audiências que nós realizamos, em cima desse linguajar nosso, que acaba não sendo muito claro para quem não tá envolvido nesses assuntos, né? Em cima disso, a gente criou o caderno Orçamento Cidadão. Coincidentemente, ele tem o mesmo nome, né? Orçamento Cidadão. Mas é nada mais que uma cartilha onde nós trazemos de forma um pouco mais mastigada, simplificada, alguns conceitos orçamentários, o que é uma dotação orçamentária, como se dá a elaboração das peças, como se dá a elaboração do PLOA, do PPA, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Essas peças têm uma série de datas a serem cumpridas, tem um calendário bem rígido a ser cumprido, né? Então, a gente detalha essas idas e vindas todas do orçamento, abre os dados de receita, de despesa, o montante do orçamento disponível para esse ano, os orçamentos dos anos anteriores também. Enfim, é bem interessante, ele é relativamente extenso, ele tem 70 páginas aproximadamente, né? Mas é um importante documento até para ser consultado mesmo, e joga luz e abre algumas ideias em cima do orçamento, né? Então, a ideia nossa aqui é facilitar o entendimento e que todos entendam o que a gente está falando realmente, né? A gente teve a terceira edição desse caderno disponibilizada agora em abril, tá disponível no site da Secretaria da Fazenda, que é esse endereço que está em tela aqui embaixo. Entrem no portal, no site da Prefeitura, tem a aba da Secretaria da Fazenda, é bem fácil de localizar onde ele tá ali situado, né? E é isso, eu termino aqui a apresentação do calendário mesmo, do processo todo. Eu vou colocar algumas das propostas recebidas até para a gente
para a gente visualizar no material que a gente tem encontrado, que a gente tem analisado, enfim, o que a gente tem recebido, para ficar mais claro. Bom, especificamente da subprefeitura de São Mateus, a gente teve 72 propostas recebidas nesse período. Aqui em tela, nós colocamos por munícipe, por autor da proposta, né? Tem o detalhamento, a descrição do que foi colocado, do que foi enviado, a secretaria responsável, a categoria, né? A secretaria que ela se enquadra, e aqui o que eu falei agora há pouco, a quantidade de apoios em relação a cada uma dessas propostas, e aqui seria uma forma de dar uma atenção a determinadas propostas, né? São 72 propostas, eu não vou ler isso a essa hora, 9 horas da noite, eu não vou ler cada uma delas, mas eu vou passar por algumas delas para a gente entender melhor o que está sendo pedido, né? Vamos lá. A Maria do Carmo Lotif pediu a destinação de 1% do orçamento para áreas verdes. Ela faz menção ao orçamento municipal aqui e cita a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A Nelly pediu a implantação de um centro de referência para crianças com TEA, transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Aqui ela também coloca alguns detalhes em cima da proposta que ela colocou, né? A Márcia pediu a construção de hospital público veterinário de cães e gatos. Também ela cita aqui algumas regiões e alguns hospitais públicos veterinários disponíveis já, né? Garantir o direito ao esporte inclusivo para crianças e jovens especiais, proposta enviada pela Vanessa Pereira. Também cita CEL, cita CDMs, fábricas de cultura, tem o detalhamento todo aqui. Proposta da Secretaria do Esporte, de Esportes e Lazer. Implantação de um CRAS, de um Centro de Referência de Assistência Social no Distrito Específico do São Rafael. Também cita aqui que já conta com algumas unidades e coloca o seu detalhamento todo. É a Carmen Guilherme que mandou essa proposta, 793. De novo, a Carmen Guilherme, 805, a proposta dela, implantação de uma base operacional da CET em São Mateus. Também detalha bem aqui a proposta. Contratação de agentes comunitários para a UBS Santa Bárbara. A proposta encaminhada pela Simone Cristina. Cita o bairro Cidade Satélite, enfim. Também detalha bem o que ela tá falando aqui, né? Manutenção e implantação de novas placas de sinalização e advertência. Proposta encaminhada pelo Donizete. Está relacionada à zeladoria urbana e melhorias de bairro já, né? Também o Donizete encaminhou a pavimentação e drenagem na rua Servidão 5, é isso, né? Segundo consta no GeoSampa, seria denominada Rua Garota de Ipanema, no bairro Parque São Rafael. Aterramento de fios de semáforos, também do Donizete. Aqui ele pede modernização e execução de projetos para serviços como aterramento dos fios em todo o território da subprefeitura de São Mateus. Pavimentação e drenagem na rua Rodolfo Pirani. Ele coloca até a numeração que ele está se referindo aqui, né? Está bem detalhada a proposta dele. Encontro com a rua Santo André Avelino. A Elaine Cristina colocou canalização ou desassoreamento do córrego dos Coxos. Também citou a rua Solange da Pureza Santos Lemos. Bairro Recanto Verde do Sol. Também cita alguns outros bairros, enfim, está bem detalhada a proposta dela. Execução da regularização fundiária do Jardim Elizabeth, proposta encaminhada pelo Donizete. Ele colocou até o número do acompanhamento do processo já internamente na prefeitura. Também está bem detalhada. Transformação da UBS Santa Bárbara em uma AMA. Também tem alguns pontos aqui também que ela cita. No bairro Cidade Satélite, Santa Bárbara. Cássia Rodrigues colocou a criação de centros e de serviços voltados para crianças e adolescentes, para a população do Jardim Palanque, distrito do Iguatemi, citou um CETESB, né? Abertura de um SCFV, um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Centro para Crianças e Adolescentes, e de um CREAS, para atender as demandas do distrito de Iguatemi.
Também ela cita o distrito do bairro Jardim Alto Alegre, Jardim Limoeiro, Recanto Verde do Sol, Terceira Divisão, Nova Vitória e entorno. Luiz Arthur Marques enviou essa proposta. Ampliação da linha de ônibus Jardim Palanque. Também esmiuça e detalha também que atualmente a população conta com apenas uma única linha para essa localidade, né? Cássia Rodrigues enviou essa. A Elaine Cristina, implantação de hospital no distrito Iguatemi. Também cita aqui alguns bairros que estão no entorno, cita áreas, cita números, né? Está bem detalhada aqui a ideia dela. Criação de um SCFV, como eu li agora há pouco, né? Na região de Iguatemi. A Marcela Barbosa, de Loyola, enviou essa proposta. Criação de uma Casa de Cultura no distrito Iguatemi, também encaminhada pela Cássia Rodrigues César. Isso relacionado à Secretaria de Cultura, né? Pessoal, são 72 propostas. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque vai ficar bem cansativo já essa hora, né? Mas a ideia é que a gente passe por algumas delas para mostrar o que a gente tem recebido e qual o conteúdo, qual o teor dessas propostas, né? São propostas detalhadas, com conhecimento de causa. O pessoal tá bem, fez a lição de casa com relação ao conhecimento, ao detalhamento, né? E sim, foi bem bacana essa entrega das propostas. Tivemos 72 para a subprefeitura de vocês. É isso. Eu acabei passando por as etapas do processo todo, o que a gente espera em cada uma das fases. É um calendário bem extenso, tem umas idas e vindas, e não é fácil o entendimento, mas espero que tenha ficado clara o que a gente espera de cada uma dessas etapas, né? E passando pelas propostas. Agora a gente tem previsto um espaço aberto, quem quiser utilizar a fala, inscritos, enfim. O espaço está aberto para interessados em geral. Andréa, Érica, a gente tem já alguns inscritos, né? Está aberto o microfone. Boa noite, Wilson. Está aberto o microfone para o CGOCS. Acho que ele conseguiu liberar o microfone agora. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, eu sou Carmen Guilherme, eu estava com 2 acessos aqui, o celular não funcionou, me loguei no computador. Boa noite a todos, meu respeito a todos aqui, boa noite, subprefeito, o vereador que estou vendo aqui, demais conselheiros e munícipes. Gostaria de saber do senhor Wilson a explicação do motivo que o senhor disse do dia 24 da priorização das propostas, tendo em vista que não participe mais, fala que é do dia 28 de abril a 30 de maio. E assim, 31 de maio, a votação popular. O senhor disse e reforçou bastante a data do dia 24. Na sequência, também gostaria de saber qual é a seleção da viabilidade dessas propostas pelo CPM. Acompanhei algumas audiências, acompanhei algumas reuniões de CPMs, eu creio que a do nosso território será só semana que vem, então, portanto, não haveria esse debate com a população, a qual eu sinto muita falta, para sabermos, como munícipe, qual é o critério que os conselheiros de São Mateus utilizarão, ou já utilizaram, não posso dizer se já houve a seleção por parte das 15 mais, porque nós temos, assim, não é um pitaco, mas informação que já acompanhamos, muitos munícipes acompanham por mais de 3 anos, e eu tenho visto no monitoramento, principalmente do período 2021, que as propostas que subiram viáveis não serão executadas, e isso já está lá. E uma das viabilidades da não realização são construções de AMAs e UBS, que já foi dito pela coordenação leste. Portanto, já é algo, já é um sinal, já um start para que não se fale de construções de UBS. Senão, vamos perder, com todo respeito, o cartucho de propostas. Então, nós temos, assim, várias questões que poderíamos comentar sobre este assunto se a população participasse desta seleção, entendo, respeito a competência dos CPMs, de todos eles, mas há uma diferenciação de CPM por CPMs. Há CPMs, por exemplo, de subs que chamaram em reuniões ordinárias para debater, inclusive, a seleção das 15 mais do território, até porque
nós temos 3 distritos, né? Então, assim, nós temos que pensar sempre no coletivo, viabilizando sempre o serviço, a zeladoria, né? E eu estou vendo propostas, vi muitas propostas boas, acompanhei as 72, realmente algumas bem abrangentes, que a gente já sabe que não serão viáveis em função do seu conteúdo, mas temos muitas propostas viáveis, inclusive a que o senhor leu. Então, nós temos propostas que se duplicam, que teve apoio. Então, não entendo se essa que teve apoio e se duplicou, qual será a seleção caso o CPM escolha, por exemplo, o CRAS. Temos 2 propostas do CRAS, uma inclusive minha. Não me importa se é minha, se é de outra pessoa, importa que seja e que siga à frente. Mas qual seria o critério dessa eventual proposta? Então, qual é uma viabilidade? Qual é o critério que os CPMs tende a colocar as propostas para viabilização para o orçamento 23? Obrigada, senhores. Boa noite. Boa noite. O seu nome é Carmen, né? Então, vamos lá. O calendário se encerra, em relação a essa priorização, se encerra amanhã, dia 24, como previsto. Alguns conselhos já pediram uma prolongação, um prolongamento desse prazo. A senhora citou o dia 30 de maio como data lá no Participe Mais. Dia 30 de maio seria o prazo que nós temos para colocar essas propostas disponíveis no Participe Mais, até porque dia 31 de maio se inicia a etapa de votação já, né? Então, esse calendário está bem chatinho, a gente não pode passar muito de uma fase para outra sem esse cumprimento, né? Dia 30 seria o nosso limite máximo para colocar essas propostas no Participe Mais e que dia 31 comece essa etapa de votação, né? Então, dia 24 se inicia, mas tem uma margem, tem uma folga ainda de uma semana quase, né, de 6 dias, né, para essa entrega, para essas priorizações. Com relação à priorização, à etapa de priorização dos conselhos, a gente pede que os conselhos façam reuniões e encontros, enfim, e envolvam ao máximo as lideranças e os interessados da subprefeitura em questão, tragam subprefeitura também, enfim, para essa conversa toda. A gente entende que tem uma certa, como eu posso falar, uma certa diferença em relação entre um conselho e outro, né? Tem uma dificuldade de mobilização, alguns conselhos não estão tão mobilizados quanto outros. Enfim, tem uma questão com essa etapa de mobilização. Mas, como eu falei, nós pedimos ao máximo que sejam envolvidos todos que estão ali naquela subprefeitura, naqueles distritos em questão, né? Como a senhora citou agora há pouco, são 3 distritos no caso aqui, né? E também a senhora citou de viabilidade, essa etapa em relação aos conselhos é apenas uma priorização, né? Isso vai para a votação popular, que, por sua vez, vai para as secretarias responsáveis, e aí sim entra na análise de viabilidade mesmo, né? Em relação a cada uma delas. Pessoal, quem mais está na fila aqui, nós temos alguns inscritos, né? Parece que a senhora Carmen não quer retornar para responder, então nós vamos abrir o Não, microfone. desculpe, eu estava sem o microfone, perdão. Sim. Então, quer dizer, senhor, que amanhã, dia 24, não seria prazo fatal para que essas propostas fossem priorizadas. Então, caso o CPM possa ou queira discutir ou chamar a população, poderia ter prazo até o dia 30? Ou não? Não é o recomendado. Nós temos uma folga para nossos procedimentos internos mesmo, nós da Secretaria da Fazenda, até para a gente disponibilizar esse material todo que está sendo enviado pelos conselhos. São 32 subprefeituras. A gente tem que ter um tempo ainda para disponibilizar esse material todo, né? Seria uma folga mais para essa utilização, né? Alguns conselhos já sinalizaram, enfim, mas não é o recomendado. Obrigada. Tá? Obrigado. Vai estar com a palavra o senhor Gil Ribeiro. Senhor Gil, por favor.
Boa noite. Prazer enorme estar com vocês nessa reunião, nessa audiência pública. Eu já estive com o Wilson um pouquinho antes, aí no de Guaianazes, e a gente falou um pouco sobre Iguatemi também. E o Distrito São Mateus. O que acontece é o seguinte, esse ano as propostas foram bem menos do que no ano passado. 72 esse ano, talvez 200, creio que foi o ano passado. Não sei se o pessoal não viu nenhuma obra ser executada ainda, certo? Com relação ao, vamos dizer, em relação ao 2020, que seria o de 2021. Nada foi feito ainda. Então, o pessoal talvez tenha aquela dúvida com relação à execução das obras. E como eu fiz uma pergunta ao Wilson umas horas atrás, se essas obras vão ser executadas mesmo, né? Porque o pessoal cobra de nós e a gente espera que seja executada sim. Com relação a várias propostas aí, o Conselho Participativo ele se sente pressionado, assim, não pelas pessoas, ninguém pode nos pressionar, certo? Mas, com relação às propostas, existe, por exemplo, uma proposta que eu vi, você leu aí agora há pouco, sobre a canalização do córrego dos Coxos. Nós tivemos uma audiência pública semana passada, lá no Céu Alto Alegre, sobre o parque que será criado na cabeceira do Aricanduva, né? E o Córrego dos Coxos, por exemplo, faz parte desse projeto aí. Então, vê que tem uma dificuldade para nós se essa proposta entra ou não, porque já tem um projeto em cima disso, certo? Aí nós partimos para outro projeto, outra proposta que alguém fez sobre a duplicação da estrada do Iguatemi, daqui do Iguatemi até Cidade Tiradentes. Só que a gente percebeu e a gente está atento às coisas que no PROA do ano passado teve uma proposta e foi aceita, e foi votada, aceita, de um corredor de ônibus vindo de Itaim Paulista, passando por Guaianazes, passando por Cidade Tiradentes, chegando até São Mateus. Ou seja, a pessoa fez essa proposta de duplicação, mas já tem uma outra proposta anterior a isso, lá, do PROA anterior, e que está aprovada. Então, talvez a pessoa não vai entender por que não colocamos a proposta dele. É útil, excelente, a gente sabe que pelos congestionamentos que tem entre aqui São Mateus e Cidade Tiradentes. É muito boa, mas tem projeto outro em cima. Outra coisa que eu tive falando também sobre a canalização, uma proposta que tem aí, que é a canalização do córrego Aricanduva, desde a Avenida Jaco Pêssego até o Jardim Maria Lídia, ou seja, passando pela Caboré, onde teve aquela inundação, onde morreu aquele rapaz. Mas eu acho que, de tanto, em cima de tudo isso, a prefeitura deve ter já algum projeto para, em virtude do alagamento que houve, deve ter um projeto de canalização desse córrego. Então, nós estaremos queimando mais uma proposta. E assim por diante. Por exemplo, nós temos propostas aí de hospital perto. Fazer um hospital não é uma coisa simples. A gente sabe disso. É um valor extraordinário. Então, fica difícil para nós atender assim, a uma proposta dessa, mandar para frente e ela ser queimada. Eles vão dizer que a prefeitura não tem essa verba toda, né? Então, a gente estaria, às vezes, queimando uma proposta. Não estou dizendo que não vai, certo? Mas, no geral, as propostas aí foram boas. Iguatemi, São Rafael, São Mateus,
Eu acho que o pessoal trabalhou bem aí, se reuniu, muitas pessoas dedicadas a isso, e mostra as necessidades que nós temos aqui nessa região, né? É uma região muito pobre, né? Que necessita de cuidados da Prefeitura de São Paulo, tá bom? Estou aqui à disposição, qualquer coisa posso responder. Muito obrigado. Seu Gil, boa noite. Obrigado pelos pontos. Boas discussões o senhor trouxe a pauta aqui, né? Vou dar uma resposta que eu já falei com o senhor a gente veio da audiência de Guanazes agora há pouco, né? Todo o andamento dessas etapas e das propostas, do que tem sido feito em relação a elas, tá disponível no Participe Mais, né? A gente, como eu coloquei agora há pouco, tem atualização previstas a serem feitas 3 vezes por ano, né? De forma que as secretarias exponham até onde foi, até onde andou tal proposta. Com relação ao cumprimento e a viabilidade, se tal proposta vai para frente ou não, né? O que acontece? Isso tem sido reforçado bastante com as secretarias responsáveis. As secretarias assumem o compromisso de cumprimento de cada uma dessas propostas, e a partir do momento que ela foi considerada como viável, ela entra no orçamento do ano seguinte, 2023, no caso aqui, né? E tem um compromisso de cumprimento. Vou evitar entrar em algumas nomenclaturas do orçamento, mas enfim, esse orçamento aqui participativo, esse orçamento cidadão, ele está na LDO desse ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem um anexo específico de metas e prioridades. Esse processo todo está dentro desse anexo, então isso se tornou uma prioridade, no caso, né? O cumprimento desses compromissos acabou se tornando prioritário. Então, a gente entende, a gente reforça isso, que não fique apenas na promessa, né? Tem todo o acompanhamento, tem todo o monitoramento, isso vai levar o ano que vem inteiro, e a gente está acompanhando isso tudo e cobrando bem em cima das secretarias responsáveis, né? Bom, tentei de alguma forma detalhar esse processo, né? Tá certo. Agradeço muito pela resposta aí, tá? Obrigado, Mas senhor vamos Gil. ficar Obrigado. atento, né? Obrigado. Vamos ficar atento, todo mundo. Vocês, do outro lado, a gente do Poder Público aqui, da Secretaria da Fazenda, enfim, todas as secretarias estão bem atentas nisso, tá? Tá ok. Vamos ficar assim. Obrigado. Obrigado, seu Gil. A gente tem mais alguns, né? Fátima, Claudemir. Wilson, a Fátima está com a palavra agora. Senhora Fátima, você pode falar? Posso falar? Boa noite. Boa noite. Vou falar um pouco de crítica, tá? Talvez teve duplicidade até de propostas, porque as pessoas tiveram muita dificuldade de entrar. Eu acho que talvez mal conseguiram ler as que já tinham sido indicados, né? Então, acho que outro motivo por esse ano ter menos propostas indicadas, porque a comunidade reclamou muito da plataforma e a dificuldade de entrar para votar. Às vezes entrava pelo distrito São Mateus, entrava pelo distrito, eu tenho provas disso, várias pessoas reclamando. Era isso, é mais uma crítica mesmo. Fátima, a gente está bem atento nisso, não é nova essa queixa, a gente teve também isso no ano passado, problemas com relação à plataforma de acesso, enfim. A gente está bem atento, enfim, esperamos que isso aconteça cada vez menos, mas faz parte dessa entrada, dessa inserção, né? A gente reforçou todas as questões de segurança, de acesso mesmo, mas acaba fazendo parte dessa plataforma, né? Enfim. Mas obrigado pelo ponto. Todo o conteúdo que está sendo falado aqui, está discutindo bastante coisa. Essa audiência está sendo gravada e a gente vai levar esses assuntos para frente também, tá? Não vai ficar nada parado aqui, né? Não vai acabar aqui. Vamos então para o próximo. Por favor, Claudemir, você está ouvindo a gente?
Sim, estou ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Wilson. Boa noite. Boa noite, subprefeito. Parabéns pelo aniversário. E eu sou gestor aqui do Céu Alto Alegre e conheço muito aí os territórios, tanto de São Rafael, Iguatemi, São Mateus. E sabemos das necessidades aqui. É muito importante esse debate, essa abertura e dar voz à comunidade, né, para que possamos aí chegar dentro de uma equalização de tantas propostas, né? Você falou em 72, mas a gente faz uma reflexão e percebe que muitas das propostas são inerentes a secretarias, né? Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Mobilidade, etc, etc, né? O que seria inerente para a subprefeitura, né, para que ela seja mais ativa dentro da questão de atendimento ao cidadão? Sou Claudemir, eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Então, a pergunta é assim, o que seria, né, a gente recebeu muitas propostas que são referentes às secretarias, né, a Secretaria da Educação, que é a construção de escolas e participação também de escolas especiais, também de hospital, que seria referente à Secretaria da Saúde, né? O que seria inerente diretamente a essa participação de propostas à subprefeitura, para que a subprefeitura Entendi. tenha condição de atendimento ao cidadão dentro das suas necessidades. Entendi. É engraçado o senhor falar isso. Na audiência de Guaianazes aconteceu mais ou menos a mesma situação. A gente percebe que algumas propostas têm um detalhamento bem específico e citam ruas, avenidas, enfim, bairros, distritos, né, que vocês conhecem bem. Bom, vou falar o caminho que segue, né? Essas propostas vão para as secretarias que fazem suas análises aí, habitação entra, a SEAB, né, Secretaria de Habitação, Verde, Cultura, enfim. Entendido e identificado a demanda, e aí se a subprefeitura está mais próxima da questão, se é uma questão de dia a dia, de zeladoria, tem-se esse encaminhamento à subprefeitura em questão, no caso São Mateus, né? E aí a proposta é encaminhada para a Secretaria das Subprefeituras, que por sua vez vai dar continuidade, né? Caso seja uma questão, não digo maior, mas uma questão que envolve uma complexidade, enfim, a gente sabe que tem questões de regularização fundiária, enfim, tem verde, tem esporte, fica-se no âmbito da secretaria em questão e ela fica responsável pelo cumprimento, né? Então tem essa divisão. Caso se entenda, a secretaria da subprefeitura é convocada e aí fica responsável no caso, né? A gente sabe que para a subprefeitura ter a condição de ser ativa e estar presente, né, depende muito do orçamento que vem para ela. Acho que esse ano aqui foi cortado aí o orçamento, né, e mediante a isso, as necessidades são gigantes, principalmente no extremo da periferia, que é o nosso caso. Claro. Então, realmente, a gente precisa fazer com que a subprefeitura tenha recursos, né, tenha a condição de atender o cidadão, né, nas suas condições de acesso, né, da parte documental, em tudo que o cidadão precisa aí, né, para que tenha a condição de exercer o seu direito aí à cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Claudemir. É isso, a gente compartilha do mesmo entendimento do senhor. Teve um incremento em relação ao orçamento disponível para esse ano. A gente tem alguns fundos também que acabam entrando em relação a esse cumprimento. Tem o Fundurb, tem a FMSAI, enfim. Tem ferramentas que as secretarias acabam utilizando também, né? Mas obrigado. Cursinho, eu acho agora, né, André?
Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite a todos, Wilson, senhor subprefeito e a todos. Parabéns pelo aniversário. E amanhã você paga lá o almoço lá no São Lourenço dos participantes dessa reunião, tá bom? Então, eu queria comentar sobre o que o Gil falou aí. Eu endosso as palavras do senhor Gil. Nós estamos sempre em sintonia, nós dois, aqui no Distrito de Iguatemi. Muito bem colocado o que ele falou. Então, mas eu queria saber aqui sobre o DA Iguatemi, sobre a viabilidade das propostas da criação da UPA do Distrito de Iguatemi e a criação do Conselho Tutelar do Distrito de Iguatemi. Quais são as viabilidades dessa proposta? E também queria comentar uma coisa, que é muito difícil a participação para a gente entrar nesse aplicativo. As pessoas, muitos não conseguiam participar, muito mesmo que eu conheço. Acharam muito difícil sinal, aqueles pessoas lá do Fundão, lá do Alto Alegre, aquela região, Recanto, era muito difícil. Então, ficou muita proposta para trás, porque eles não conseguiram votar, porque não conseguiam participar dessas audiências. Então, eu queria saber sobre isso. Qual foi a viabilidade dessas propostas, da criação da UPA Iguatemi e criação do Conselho Tutelar do Iguatemi. Era só isso, por enquanto. Sucursino, obrigado. Essas propostas, pelo que nós vimos, elas foram bem apoiadas, tem uma atenção em cima delas. Agora vai abrir para votação popular. Pela relevância dos assuntos, né, a gente entende e espera que elas tenham votações expressivas, vai ter bastante atenção em cima delas. Bom, em cima dessas dificuldades que o senhor colocou aqui, né, a gente está saindo de um cenário de pandemia, essa coisa toda do Covid. A nossa ideia inicial era realizar todo esse calendário presencial, passando pelas subprefeituras. Não foi possível, a gente teve limitação forte em cima disso, e aí a gente criou essa possibilidade aqui do virtual, né? A gente entende que não é o ideal, é complicado, algumas pessoas têm dificuldade de acesso realmente, a internet cai, a conexão falha, a gente entende tudo isso é complicado mesmo. A gente pediu o suporte das subprefeituras também de disponibilizarem espaços na estrutura da subprefeitura para que as pessoas consigam colocar as suas propostas lá. Enfim, teve toda essa preocupação, mas a gente entende e pede a compreensão de vocês também, porque muito desse momento que a gente está passando aqui é pela pandemia mesmo. A gente espera que isso se melhore e acabe se realizando de forma presencial, que a gente esteja em cada uma das localidades mesmo, né? Mas é isso que eu tenho a dizer em relação a essas dificuldades de acesso, né? Ok, obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. André, acho que o seu Jerônimo e a Aurilene, né? Aurilene, você já pode falar. Boa noite a todos. Parabéns, subprefeito. Vamos fazer uma reunião para nós comer bolo, viu? Boa noite, Wilson. Eu acho que a minha não vai ser uma pergunta, vai ser assim, um ponto de exclamação. Eu não sei como definir. Você, Wilson, defina aí como vai ser, tá bom? Mas é que assim, São Mateus teve 5 propostas que foi aceita. Na outra, pelos que fizemos. Aí foi aceita 5 propostas de São Mateus. Essas 5 propostas, pelo meu entendimento, foram aceitas, foram realizadas, comemoramos isso, aquilo mais, mas quando chegou essa vez agora, a gente teve que refazer elas, ou fazer mudanças, ou acrescentar,
refazer, porque é como se fosse assim, colocar o mel na nossa boca e, ao mesmo tempo, colocar o fel, entendeu? Porque, ao mesmo tempo que deram para nós toda a alegria, que as 5 propostas que nós tínhamos feito da outra vez tinham dado certo, nós ia conseguir, a resposta que nós, conselheiros, tivemos é que refaçam as 5 propostas novamente. Então, como a gente vai lutar, a gente vai decidir 5 propostas, realizar 5 propostas, ganhar as 5 propostas, as 5 propostas foram muito aceitas e tudo mais, dei os parabéns e tudo mais, mas quando a gente pensa que a gente já pode dar o segundo passo, nós vamos ter que voltar para o primeiro de novo. E aí, isso vai dando assim, um tipo de um desânimo, porque você luta, e você bate, fica ali, sabe, não anda. Então, isso dá um certo desânimo em nós. Principalmente nós que estamos aqui na periferia da periferia, bem no fundão, onde tudo a gente precisa. A gente tem pessoas morando, mas a gente não tem escola, não tem creche, não tem o saneamento básico, não tem uma praça. E quando a gente pensa que a gente vai dar o segundo ponto, o segundo passo, para que venha, por exemplo, para nós que estamos aqui no fundão, uma regularização da área onde nós moramos, aí a gente tem aquela certeza de que, não, sua luta foi em vão, não vai ter mais, sabe? Você vai continuar lutando, você vai continuar lutando até onde? Até quando? Porque se você está lutando, você está ali na briga e, de repente, vem um balde de água fria e fala, não, faz de novo. Não, está errado, faz de novo. Não é que está errado, sabe? Porque não estava errado. Se tivesse errado, não tinha passado. Passou as 5 propostas. Só que deram um banho de água fria em nós e nós ficamos assim meio triste. Aí saiu, Wilson. Obrigado, senhora Aurilene, né? Com alguns pontos. Essas questões são passadas às secretarias e elas fazem toda essa atualização e monitoramento do que está considerado viável. Como eu falei do Participe Mais, né, tem todo esse acompanhamento sendo feito por lá. É importante que a gente veja as etapas desse processo todo, até onde foi tal proposta, até onde andou a realização, né? As questões continuam dentro do acompanhamento da secretaria em questão. A senhora citou regularização fundiária, enfim, né? A secretaria em questão, acredito que seja a SEAB, né? Secretaria de Habitação, tem esse acompanhamento em cima e continua tocando a questão e o acompanhamento, né? Isso envolve também um pouco de uma mudança de mentalidade, enfim, de todo mundo que está envolvido aqui, de trazer transparência a todo esse processo, né? Nós do poder público, sociedade que está enviando suas propostas. Esse é um processo relativamente novo, é recente. A gente está no 3º ano de realização, né, desse formato aqui, né? Como eu falei também agora há pouco, eu falei da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso está dando força a todo esse processo. A tendência é que isso melhore, que isso crie corpo, ganhe tamanho mesmo, aumente o número de propostas e o envolvimento de todo mundo. O que eu peço é que a gente continue enviando as propostas e fazendo acompanhamento, porque a tendência é que isso ganhe corpo e dê certo, né? Estou falando até como munícipe mesmo, como cidadão mesmo, né? Vamos continuar na luta, né? Que nós não podemos parar, né? Obrigada, viu? Tenha uma boa noite. Obrigado pelo ponto. André, tem mais? Parece, Wilson, que a senhora Carmen pediu a palavra de novo. Você está aí, senhora Carmen? CGOS. Pode falar. Eu gostaria de complementar, porque
Eu entendo a preocupação da dona Aurilene e dos demais CPMs. Só que, senhores, as propostas de 2021 estão no monitoramento, as duas. E as duas já estão sendo ditas que não serão realizadas, que é a modernização da UPA, dos aparelhos da RAGEB, e tem uma decisão de 2022, inclusive a mesma que a doutora Nilza disse, que não haverão novas construções. Está lá a decisão. Com relação à revolução fundiária, também está lá a decisão, 2021. Com relação às 5 propostas do ano passado para este orçamento 22, estão em andamento, senhores. Inclusive o ecoponto, as ciclovias, as árvores, está tudo no monitoramento. Entrem no orçamento cidadão, rolem a barra do cursor, na Participe Mais, vão na parte de monitoramento, análise das propostas, monitoramento. Todas as 5 propostas ainda não foi dito que não serão executadas, diferentes das de 2021. Essas já está informando que não serão. Mas as de 21, 22 ainda estão em andamento, inclusive o ecoponto, a praça, a da ciclovia, senhores, já tem até as ruas que será feito o diagnóstico. As da plantação das árvores, que é coletivo, inclusive vai ser colocado para a população. Então, isso está lá, tem SEI. Abram essas propostas, abram os SEIs, para que assim possam ter um crivo maior, até para que possam selecionar as 15 deste para 23, senhores. Não foi dito que não serão. Ainda tem prazo e tem devolutiva, senhores. Obrigada. Desculpe, senhor Wilson, mas como eu estudei todas elas, obrigada. Agradeço a participação, é isso mesmo. Assino embaixo. Ainda está no tempo de cumprimento, né? Sim, ainda está, e inclusive tem algumas bem avançadas com reserva de verbas, o diagnóstico da praça é uma delas, o ecoponto ainda está lá, tem os projetos, as ciclovias, inclusive as ruas, de quais passarão, mas mesmo já estendo o diagnóstico da rua, vai ser passado para avaliação da população, não quer dizer que serão, inclusive as árvores, que tem que estudar as ruas, São Mateus, a gente não tem calçada para que se arva um arvoredo, muito necessário, por sinal, né? Não estou contra isso, mas estão lá as propostas, está lá o SEI. Então, é público e notório o SEI. E se não estiver aberto e restrito, que não estão em documentos preparatórios, Santo André Avelino é uma das propostas, que está em licitação, inclusive o SEI está restrito ainda porque está em pré de verificação de documentos. Isso é público, senhores, os senhores têm acesso. Não tendo acesso, abram esse SIC, mas, por enquanto, todos os 6 estão nas 5 propostas, senhores. Isso mesmo. Obrigado, senhora Carmen, pelos pontos. Acho que pela ordem de fala aqui, o senhor Jerônimo Barreto pediu também o espaço, né? Seu microfone está liberado já, senhor Jerônimo. Boa noite. Boa noite. Wilson, eu vou desconcordar aí da fala da turma aí, porque é o seguinte, nós estamos há 1000 anos aqui nessas reuniões participativas, desde a gestão da Marta lá, e quantas propostas a gente votou, e o que acontece é o seguinte, na região dos 3 distritos, eu acho que só está tendo um olhar, do meu ponto de vista, para a Hagepshof, esse monotrilho, entendeu? Estão investindo muito dinheiro ali. E essas outras comunidades, São Mateus, Guatemi, São Rafael, nós estamos a ver navio mesmo. Agora vem esse parque natural, dessas compensações. Ninguém sabe quanto vai ser esse investimento desse parque. Tem luta para esse parque, sim. É uma boa? É. Mas, e as propostas que a gente lá de 2013, 2000, que a gente votou, levava as comunidades, a gente levava 600, 700 pessoas nas reuniões participativas, nas escolas mais próximas. Hoje a gente não consegue levar 2, 3 pessoas. E fica só os conselheiros batendo cabeça. Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. São Paulo hoje, Wilson, foi aprovado 97 bilhões a Prefeitura de São Paulo. Nós temos em caixa aí da Prefeitura de São Paulo 30 bilhões.
Por que não gastar esse dinheiro nessas comunidades mais carentes que tem em São Mateus, povo sofrendo debaixo do viaduto, no esgoto, céu aberto, sem iluminação, sem nada? Eu sei que é pouco dinheiro para muita coisa, mas ao fazer um pouco de cada um, eu acho que daria, juntamente com os 55 vereadores, as propostas, as emendas parlamentares, que não saem para a nossa região. Não sei que danado é isso. Nesse governo está difícil. Eu acho, Wilson, que nós teremos que começar tudo de novo, pelo amor de Deus. É tanta reunião, tanta audiências públicas, é muitos números que muitos não entendem. A gente que está aí dentro, lutando, a gente não consegue entender. Quanto mais você passar com uma pessoa aqui, uma reunião dessa, pela internet, é difícil. Então, eu acho que é o seguinte, voltar a estaca zero, tudo de novo, a gente vai sofrer. Eu acho que não vai sair hoje. Me desculpe, você é funcionário público, mas o prefeito tem que vir a Campos. Ele tem que visitar as comunidades de São Mateus, essas mais sofridas, viu, Wilson? Aqui está uma calamidade geral. Não adianta a gente estar em proposta, estar mandando. Eu mandei a proposta, mas não passou a fazer o quê? A minha colega falou aí de regularização fundiária. Na última meta, a que mais bateu foi a regularização fundiária, foi mais votada, ganhou da saúde, para você ter uma ideia. Então, aí vamos enterrar todas essas propostas, vai ser meio difícil, viu, companheiro? Uma boa noite, é um pouco do meu orçamento, assim, que eu fico imaginando. Eu chegava aqui, quase 1h da manhã em casa, do orçamento participativo que a gente fazia, e era pauleira, dessas reuniões com a liderança, e a gente como conselheiros do orçamento participativo. Deu uma parada mesmo. Então, eu acho que tem que retomar, sei lá, fazer não sei o quê, a gente tem que ir para cima. E que o prefeito venha visitar essas comunidades para ver. Com esse orçamento que vocês estão aí, pelo amor de Deus, está muito difícil. As metas, está muito difícil, São Mateus, para sair. Então, eu, como morador, presidente da comunidade, participativo, sou do CADES, essas compensações, Wilson, tanto dinheiro que São Mateus ganhou aí de compensações, para onde andar tá aí nesse dinheiro, homem? Só o crédito de carbono, meu amigo, foi 37 milhões em 2008, que era para fazer as nossas demandas aqui de compensações ambientais. Inclusive, ó, tá aqui em minhas mãos, ó, isso aqui que a gente tinha votado. É uma central mecânica que a gente foi inaugurada lá na Zona Sul, e a gente precisava de uma dessa aqui, ó, para São Mateus. Tinha terreno, tinha tudo, foi tudo por água abaixo. Então, um pouco disso aí. Vai ter que voltar tudo a estaca zero e vamos à frente. Uma boa noite, tudo de bom. Obrigado, viu, pela atenção. Ok, seu Jerônimo. Tá certo, o espaço de fala está aberto, o senhor tem que colocar seus pontos mesmo. Tem melhorado, seu Jerônimo, tem melhorado, a gente está criando esses espaços, esse processo é novo, é recente, já é um avanço. A gente está aqui quase 10 da noite discutindo orçamento público, o subprefeito está aqui presente o tempo todo conosco. Está melhorando, está melhorando. Vamos ser otimistas um pouco, né? Pessoal, está quase já chegando no nosso prazo final, a gente tem 1h30 já quase rolando de audiência, né? O seu Gil quer fazer alguma fala final? O seu Gil, já colocou os seus pontos, né? Eu gostaria. Não seria possível... Só sejam breves, por favor, para a gente não estourar nosso tempo previsto, tá? Obrigado. Não seria possível o Conselho Participativo um dia ter uma reunião lá com a comissão com relação ao PLOA 2023, ou seja, as propostas depois de eleitas e tudo, e a gente poder conversar com eles, porque o que a gente entende é o seguinte, isso aqui é como se fosse um campeonato. Eram 70 e poucas, e vai diminuindo até chegar a 5, certo? E essas 5 são 5 ouro, né? Então, a gente mandar isso para a Câmara de Vereadores, chega lá, eles não dão assim, um certo valor
não sabe as necessidades daqui do nosso bairro. A gente precisava colocar no ouvido deles, olha, lá precisa, assim, essas 5 propostas aí precisam ser trabalhadas, porque a nossa região precisa muito disso. Então, se pudesse um dia, a gente, o Conselho Participativo, ou a comunidade aqui, sei lá, ir lá conversar com eles, né? Mostrar as necessidades daqui, para que não seja jogada nenhuma dessas 5 propostas fora. Né? Tá bom? Um abraço e uma boa noite. Ok, seu Gil. Um abraço, boa noite, obrigado pelos pontos. Sugestão anotada. Está nas nossas anotações aqui da audiência de hoje. Sr. Claudemir, espaço novamente. Seja breve, Wilson, por favor, pelo nosso tempo, tá? O Wilson é rapidinho, é só para pontuar a fala do nosso amigo Jerônimo aí, né? A gente sabe que quanto mais São Mateus e outros distritos crescem, mais os problemas eles aumentam, né? Mediante ao número populacional aqui, né? Então São Mateus já avançou bastante mediante a força da política, né? Que nossos parlamentares aqui representam. Então, quanto mais a gente se organizar, né, mais presente São Mateus terá no mapa da prefeitura. Então, a gente está no caminho certo, sim. Vamos continuar esse debate, né, para que a gente continue atendendo aí as necessidades aqui dos nossos distritos. Então, uma excelente noite a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Ok, Sr. Claudemir, obrigado pela colocação. Pessoal, infelizmente, a gente está 9h47, a gente está terminando nosso prazo previsto aqui, 1h30. Muito conteúdo, muita coisa interessante que foi colocada aqui hoje. Quase 10 horas da noite, a gente está discutindo orçamento público na segunda-feira, se louvar mesmo, né? Senhor subprefeito, senhor Roberto, quer dar alguma palavrinha? Fique à vontade com o espaço também. Bom, gostaria de agradecer a todos, né? Dizer que eu acompanho diariamente, eu conheço já as tratativas que foram indicadas aqui. Só complementar bem rapidamente, Gil, nós estamos trabalhando sim com projeto, já tem projeto em andamento em Ciurbe, nesse trecho da canalização do Caboré, Maria Lídia. Agradecer a Carmen, tá? Acho que foi uma aula aqui. Eu acho que a Carmen é uma das pessoas que tem bastante conhecimento das ferramentas e ela acaba ajudando bastante também a gente divulgar e tornar a coisa pública, né? A Fatiminha, concordo em relação à plataforma, mas por outro lado também eu acho que às vezes limita, mas às vezes também traz um pouco mais de participação, depende um pouco do público. Eu acho que eles podem estar aperfeiçoando, sim. Senhor Cursino, a UPA Iguatemi é bem relevante. Aurilene, continue na sua luta, a gente também está trabalhando em cima da regularização fundiária do Jardim Jéssica, do Alto Alegre. Como foi dito aqui até pela Carmen, por outras pessoas, são várias etapas, né? A gente tem que seguir cada etapa, não significa que não foi atendido ainda. Seu Jerônimo Barreto, muita coisa relevante, nós sabemos aí que São Mateus é bem carente, é bem periférico. Hoje, fico bem... para mim, tem bastante assunto positivo, principalmente ao contrário, assim, em relação a investimento nos distritos de Iguatemi e São Rafael. Tem muitas obras aí que, através do nosso prefeito, Ricardo Nunes, estão sendo disponibilizadas, né? Claro que não são suficientes ainda para atender toda a nossa demanda, todas as necessidades que tem com o crescimento populacional, né? São Mateus, como o professor Claudemir falou aqui, a gente sofre com muitas ocupações, né? Então, isso
carece um pouco de infraestrutura urbana, falta de equipamentos públicos. Então, eu acho que, à medida que a regularização fundiária avance, principalmente nessas áreas que são particulares, não depende somente do poder público, eu acho que o povo, com certeza, consegue ter aí um benefício maior aí do poder público. Então, com relação ao Parque Cabeceiras, eu considero bem relevante, porque o Parque Cabeceiras ele preserva toda a nascente do córrego Aricanduva. Mas é isso, assim, Parque das Flores, por exemplo, está sofrendo bastante intervenção, né, do poder público, de regularização de infraestrutura. Então, é claro que não está contento, porque é carente, mas eu tenho observado, sim, uma atenção maior do prefeito com mais investimentos, tá? É uma pena que a gente não tem bastante tempo, mas eu deixo aberto a subprefeitura também de São Mateus, a possibilidade de a gente expandir, não só aqui as indicações, mas está aberto também para a gente discutir nas reuniões do Conselho Participativo, do CADES, do Meio Ambiente. Gostaria de agradecer toda a equipe da Secretaria da Fazenda, que está aqui presente. Agradecer também a assessoria, tem algumas pessoas, alguns assessores também da subprefeitura, e a paciência, né, da nossa gestão, dizer que eu quero sempre que São Mateus, os 3 distritos evoluam e que a gente olhe bastante pela periferia. Tá? Então, muito obrigado e desejo um bom descanso para todos. Legal, senhor subprefeito. Obrigado pelos pontos, pela disposição, acompanhar a gente até essa hora aqui. Te agradece bastante. Pessoal, acho que é isso. A gente está quase estourando nosso tempo previsto. Agradecer muito a disposição de todo mundo e estar aqui até essa hora, segunda-feira, quase 10 da noite, mais uma vez, reforçar isso. Essa é a nossa última audiência desse ciclo de audiências que a gente está passando por cada uma das subprefeituras. São Mateus é a última desse calendário, desse ciclo. A gente encerra agora esse calendário. Amanhã, como eu falei, já bastante. Amanhã se encerra o prazo de periodização dos conselhos para essas respostas, né? Então, mais uma vez, agradecer muito a participação de todos vocês, disposição em acompanhar e participar desse debate tudo aqui. Foi bem bacana, muito conteúdo, muita coisa a se levar daqui, né? Eu vou finalizar a gravação e a gente termina por aqui.